O coração de Tristan batia com força enquanto ele acordava abruptamente na cama. Seus lençóis enrolados em suas pernas trêmulas. Suor frio cobria sua pele, fazendo seu pijama grudar nele como uma segunda pele. Memórias daquele pesadelo tão familiar se agarravam aos seus pensamentos, recusando-se a ir embora. Antes, uma visita rara em seus sonhos. Esse pesadelo havia se tornado um intruso noturno constante. As sombras do quarto pareciam mais profundas, e o silêncio pesava enquanto ele lutava contra o medo persistente. Arrastando-se para fora da cama, ele seguiu para a cozinha em busca de um reconfortante gole de água. Tristan havia tentado quase tudo para escapar desse sonho recorrente. Ele até considerou procurar a garota do seu passado, embora acreditasse que poderia encontrá-la com dedicação. No entanto, ele hesitou. Abandonou tudo em sua vida para embarcar em uma missão. Assim, parecia um sacrifício grande demais. Mas talvez uma parte escondida dele também tivesse medo do que poderia descobrir. Apesar de suas poucas tentativas de localizá-la, ele sempre saía de mãos vazias. Um pensamento arrepiante então começou a assombrá-lo. E se ela não estivesse mais viva? O incidente que o assombrava aconteceu há cerca de 15 anos. Um Tristan mais jovem e impulsivo, após uma noite em uma boate, convidou de uma forma impulsiva um grupo de garotas para o lago próximo. A sua diversão continuou do lado das águas serenas. Mas quando era a hora de voltar para casa, Tristan, sob a influência do álcool, ele então tomou a decisão precipitada de dirigir por aí para tentar se recompor, apesar de estar bêbado. Tristan acelerou além dos limites da cidade, a estrada se estendendo diante dele enquanto a primeira luz da alvorada pintava o horizonte. Ele notou mais veículos se juntando à estrada, os madrugadores começando o seu dia. À medida que o tráfego engrossava, sua dor de cabeça se intensificava. Ele optou por um atalho de volta para a cidade. No entanto, seu caminho logo foi obstruído por um velho caminhão cambaleando a uma velocidade de lesma. Preso atrás do caminhão, sem meios de ultrapassar devido ao tráfego crescente e os estreitos confinamentos da estrada, a impaciência de Tristan aumentou. Através da janela traseira sem vidro do caminhão, ele pôde distinguir duas figuras dentro, ficando quieto. Tristan buzinou repetidamente, gritando para eles acelerarem. Em resposta, o caminhão acelerava momentaneamente apenas para desacelerar novamente assim que Tristan se aproximava. Esse jogo de gato e rato aumentou ainda mais a agitação de Tristan. Sentindo-se arrogante em seu elegante BMW, Tristan pensou que poderia facilmente manobrar o velho caminhão. Ele fez uma manobra ousada para ultrapassar, mas o caminhão subitamente se desviou com os pneus guinchando contra a borda da estrada. Olhando no espelho retrovisor, a confiança de Tristan se transformou em horror ao ver o caminhão girando descontroladamente antes de colidir com uma árvore com um forte estrondo. Em pânico, ele pisou no freio e reverteu rapidamente de volta para a cena do acidente. O motorista estava desacordado, mas ao lado dele, uma jovem garota estava tentando desesperadamente se proteger das chamas que agora lambiam as bordas do caminhão. Seus gritos, aterrorizados, perfuraram o ar. Paralisado pelo medo e pela realização de que o caminhão poderia explodir a qualquer segundo, Tristan ficou imóvel no lugar. Sua mente acelerou. Ele queria acreditar que ninguém o tinha visto causar o acidente. Por impulso, ele pulou de volta para o seu BMW e começou a acelerar. Mas, após uma curta distância, ele pisou no freio. A sua consciência lutava com ele, incitando-o a voltar e ajudar a garota, especialmente porque ele era responsável pela bagunça. Mas assim que ele estava prestes a se virar, outro carro apareceu no horizonte. O pânico o dominou e ele pisou no acelerador, deixando a cena para trás. Esse incidente angustiante mudaria para sempre, transformando-o em uma sombra do jovem imprudente que ele era antes do acidente. Tristan levava uma vida despreocupada, envolto na opulência de sua família do noroeste do Pacífico. Seu pai, Gerald, era bem-sucedido CEO de uma grande corporação há mais de 2 décadas, com milhões no banco e ainda mais em ativos. Gerald estava sempre envolvido no mundo dos negócios, visando aumentar e proteger a sua riqueza. Como resultado, ele raramente estava em casa. A responsabilidade de criar os filhos, incluindo Tristan, recaiu sobre Michelle, a mãe de Tristan. Mas o envolvimento na vida de luxo tornou os membros da família um tanto distantes, até arrogantes.
como se a sua opulência durasse para sempre. Michelle personificava essa atitude. Muitos a consideravam uma das pessoas mais insatisfeitas que conheciam. Ela encontrava falhas em quase tudo e frequentemente fofocava sobre todos que conhecia. Embora muitos mantivessem uma fachada de educação ao redor de Michelle, na verdade, eles a achavam difícil de lidar. Ironicamente, apesar de sua opulência, Michelle frequentemente fazia comentários condescendentes sobre as pessoas da classe trabalhadora, esquecendo-se de que ela mesma vinha de origens humildes. Após o seu casamento com Gerald, Michelle nunca mais precisou se preocupar com finanças. Cercada pela opulência, ela frequentemente se sentia entediada e vazia. Fazer compras se tornou seu passatempo, e frequentemente gastava em itens desnecessários, apenas para preencher seu tempo. Ela passava horas elaborando maneiras de se manter entretida. Tristan e a sua irmã Ashley, crescendo nesse ambiente, naturalmente adotaram algumas dessas atitudes de sua mãe. Ashley era ainda mais problemática do que ele, mimada até o âmago. Ela passou a sua casa dos 20 anos vivendo confortavelmente em casa, muitas vezes se entregando ao abuso de substâncias e álcool. Apesar de frequentar uma prestigiosa faculdade particular, levou 7 longos anos para ela obter o seu diploma, e a única razão pela qual ela não foi expulsa foi devido às generosas doações que seu pai fez para a instituição. Por volta do momento fatídico do acidente de Tristan, ele também estava prestes a ser expulso da escola. Enquanto estudava, amigos lhe ofereceram várias oportunidades de emprego, mas ele as recusou, acreditando que estava abaixo de seu status. Após finalmente concluir a sua educação, ele ficou ocioso por 2 anos e meio, culpando o clima econômico por seu desemprego, reconhecendo que Tristan poderia ter dificuldades em encontrar trabalho por seus próprios méritos. Gerald criou uma empresa subsidiária que lidaria com algumas tarefas de seu negócio principal. Tristan foi designado para um trabalho confortável aqui, com a promessa de um salário de 6 dígitos no primeiro ano, desde que ele conseguisse vender um produto. Trabalhar apenas 30 horas por semana facilmente lhe garantiria 200 mil por ano. No entanto, Tristan achava até mesmo esse esforço mínimo desafiador. Com Gerald frequentemente viajando e ausente do escritório, Tristan não tinha ninguém para supervisionar o seu trabalho ou incentivarem a ser produtivo. Os pais inadvertidamente nutriram esses comportamentos problemáticos em seus filhos e agora se viam hesitantes em cortar os laços, temendo aliená-los completamente. Alguns meses antes do acidente, Tristan confrontou Gerald expressando seu desejo de comandar a empresa. "Eu não sou mais criança", argumentou, sentindo que seu pai estava subestimando suas habilidades. Não muito depois, suas ambições cresceram ainda mais ousadas e ele se aproximou de Gerald, com uma proposta para se tornar o único proprietário da empresa. Gerald, sempre o homem de negócios pragmático, expressou suas reservas sobre a prontidão de Tristan para tal responsabilidade, o que só enfureceu Tristan ainda mais. Buscando consolo e validação, desabafou suas frustrações para Michelle, sempre pronta para apoiar seus filhos. Michelle ecoou os sentimentos de Tristan e pressionou Gerald a transferir os direitos de propriedade. Exausto pelas demandas implacáveis, Gerald finalmente cedeu. No entanto, ele estabeleceu uma condição clara. Embora Tristan pudesse assumir a empresa, isso ia fazê-lo marcar o início de sua vida independente, e ele não teria mais direito a nenhum suporte financeiro de seu pai. No fundo, Gerald previa os desafios iminentes, mas estava no seu limite e ansiava por um alívio do constante drama familiar. Após obter o controle, a primeira ação de Tristan foi organizar uma celebração extravagante em sua casa da família. Ele se presenteou com um novo BMW e pediu vinhos caros do exterior. O trabalho passou para o segundo plano, enquanto Tristan partia para resorts luxuosos e organizava festas em hotéis sofisticados, cercando-se de companhias glamourosas. Seus subordinados frequentemente tentavam convencê-lo a comparecer a reuniões cruciais da empresa, mas Tristan ainda estava obcecado com seu novo estilo de vida indulgente, como Gerald havia previsto. O estilo de vida extravagante de Tristan não era sustentável. Não muito depois de se mudar para uma casa espaçosa nos arredores da cidade, a espiral descendente de Tristan se acelerou. Ele mergulhou mais fundo no abuso de substâncias, passando para drogas mais potentes. Quando consultores financeiros levantavam alarmes sobre perdas iminentes devido aos seus gastos excessivos.
Desesperado, Tristan procurou uma saída através de contatos. Ele encontrou um comprador para a empresa. No entanto, os recursos da venda foram rapidamente desperdiçados em seus vícios, narcóticos, festas e relacionamentos passageiros. Ele gastou em itens extravagantes, como um helicóptero que ficava em grande parte sem uso, relógios de luxo, roupas de designer e mais veículos. Em pouco tempo, seus fundos foram completamente esgotados. Na véspera do trágico acidente, Tristan havia recorrido a pedir dinheiro emprestado de sua mãe para uma noite de bebedeira na companhia de mulheres em uma boate. Após o acidente e a angustiante crença de que ele havia tirado 2 vidas, o pânico consumiu Tristan. Ele voltou para casa freneticamente, reunindo apressadamente pertences essenciais. O medo avassalador de enfrentar uma vida atrás das grades o paralisou. Procurar seu pai também não era uma opção. Gerald havia se afastado, não atendendo mais às ligações de Tristan. Era improvável que ele intervisse agora, especialmente considerando a tensão em seu relacionamento com Michelle. A conexão robusta que o casal uma vez compartilhou havia se perdido ao longo do tempo. Gerald estava considerando a ideia de divórcio nos bastidores, garantindo discretamente que Michelle não pudesse reivindicar metade de sua riqueza, conquistada com tanto esforço em caso de separação. A realização havia surgido para ele de que havia priorizado a atração física em detrimento da compatibilidade ao escolher uma parceira de vida. Quebrado e afogado em dívidas, Tristan deixou uma nota vaga para sua irmã, dizendo apenas que estava indo para algum lugar. Ele não tinha um plano claro, apenas uma necessidade desesperada de escapar e deixar as coisas se acalmarem. Ele escolheu uma cidade movimentada como seu refúgio, e aqui as duras realidades da vida rapidamente o atingiram. Seus fundos restantes foram rapidamente gastos com álcool e estadias em motéis sujos. Sem conexões ou amigos para atestar por ele, conseguir um emprego se tornou uma tarefa impossível. Ele se sentia completamente derrotado. Os dias se transformaram em vagar sem rumo, e as noites foram passadas em qualquer canto que parecesse seguro e relativamente quente. Meio ano depois, ele reuniu coragem para entrar em contato com a sua mãe. A notícia que recebeu foi desoladora. Ashley sucumbira a uma overdose de drogas. Apesar de suas brigas na infância, a perda dela pesou muito sobre ele. Ashley era, afinal, sua única irmã. Além disso, Michelle revelou que ela e Gerald haviam se separado temporariamente. Para a surpresa de Tristan, Michelle havia assumido um cargo na modesta empresa de limpeza de seu pai. Nessa fase desafiadora, uma sensação estranha de liberdade lavou sobre Tristan. Pela primeira vez em sua vida, ele se sentiu genuinamente desapegado. Sem dinheiro, ele recorreu a recolher comida descartada dos becos dos restaurantes para se sustentar. Durante este período, as ruas o apresentaram a um grupo diversificado de pessoas, algumas das quais haviam sido profissionais bem-sucedidos, como médicos, empresários e advogados. Ouvindo suas histórias, Tristan percebeu que muitos deles haviam enfrentado a mesma queda. Seu sucesso havia obscurecido a sua visão, e como ele, eles haviam sido consumidos pelo excesso ao longo dos anos. A rua ensinou Tristan a suportar e se adaptar. Uma vez, um jovem com riqueza ilimitada e arrogância, suas circunstâncias desafiadoras o humilharam. De todos os seus arrependimentos, um assombrava mais: a lembrança dos olhos desamparados da jovem do trágico acidente. Seu primeiro passo para se afastar da vida nas ruas foi graças a uma pizzaria familiar, o mesmo lugar de onde ele havia recolhido restos. Tristan frequentemente expressava sua gratidão ao proprietário, Melvin, por criar o que ele sentia ser a melhor pizza da cidade. E não era apenas bajulação, a pizza era genuinamente excepcional. A presença frequente de Tristan fora da loja de Melvin levou-o a um gesto inesperado. Melvin começou a oferecer pizzas recém-feitas gratuitas a Tristan, e alguns outros de vez em quando. No início, isso foi recebido com gratidão, mas com o tempo, Tristan se sentiu desconfortável em aceitar esmolas. Querendo retribuir, ele propôs promover a loja segurando um cartaz em uma esquina movimentada. E assim, começou o primeiro trabalho de Tristan. Em questão de meses, Tristan fez a transição para ser um entregador de Melvin. À medida que a popularidade das pizzas de Melvin crescia, aumentava também a demanda por entregas em domicílio. Tristan
assumiu sua responsabilidade e também cuidava do descarte de resíduos no final do expediente, enquanto Melvin nunca se intrometeu nas condições de vida de Tristan. Tristan, às vezes, era prejudicado por clientes que mencionavam que seu entregador tinha um odor desagradável. Melvin, ao ver o dilema de Tristan, ofereceu generosamente um lugar em seu apartamento. O arranjo era simples. Em troca de um teto sobre sua cabeça e refeições, Tristan trabalharia na pizzaria. Embora não recebesse um salário tradicional, suas necessidades eram atendidas. Para Melvin, isso foi uma vitória dupla. Ele não apenas salvou o jovem de viver nas ruas, mas também obteve um trabalhador dedicado sem os habituais custos salariais. Para Tristan, essa nova vida foi uma revelação. Ele descobriu que a verdadeira felicidade não estava ligada a posses materiais. Em vez disso, a satisfação vinha do trabalho significativo e de estar cercado por amizades genuínas. Com o tempo, ele e Melvin se aproximaram. Após 2 anos na pizzaria, Tristan aprimorou suas habilidades e adquiriu um vasto conhecimento sobre o negócio. No entanto, a vida dele sofreu um revés quando a mãe de Melvin adoeceu e suas frequentes ausências para cuidar dela o levaram a confiar a administração da pizzaria a Tristan. Um dia, com o coração pesado, Melvin informou a Tristan que talvez tivesse que vender o negócio para custear os custosos tratamentos médicos de sua mãe. Essa notícia deixou Tristan preocupado. Uma mudança de propriedade poderia significar perda de seu emprego e sua casa. Refletindo sobre sua situação, uma ideia arriscada começou a se formar em sua mente. Embora o pensamento o deixasse inquieto, ele considerou se aproximar de seu pai distante, Gerald. Ouviu atentamente enquanto Tristan falava. Suas emoções estavam evidentes, mesmo que ele tentasse disfarçá-las. Embora não tivesse se falado por anos, Gerald sempre havia mantido um olhar sobre Tristan de longe, esperando que um dia ele encontrasse o seu caminho, aprendesse com seus erros e buscasse ajuda. Esse dia finalmente havia chegado, e Tristan não estava pedindo esmola, mas apresentando uma proposta de negócio. Ao optar por apoiar a iniciativa de Tristan, Gerald investiu no negócio da pizzaria de Melvin. Esse apoio financeiro não apenas permitiu que Melvin mantivesse sua pizzaria original, mas também o auxiliou nos tratamentos médicos de sua mãe. Sob a administração de Melvin, o negócio prosperou, tendo expandido para mais 2 localidades em um período de 2 anos. Apesar do crescimento, o papel de Tristan permaneceu inalterado. Ele continuou a gerenciar a pizzaria original, exatamente como havia concordado com Gerald. Embora ele não possuía nenhuma participação no negócio em expansão, mas parecia contente com sua posição gerencial. Para Tristan, não se tratava mais de status ou riqueza. Ele encontrou satisfação em um trabalho simples e honesto. Conforme os dias se transformavam em meses, Tristan se estabelecia em uma rotina. Ele havia construído uma vida simples, porém significativa para si mesmo. No entanto, as sombras de seu passado começaram a assombrá-lo. A memória traumática do acidente, especialmente os gritos de socorro da jovem, invadiram suas noites, perturbando seu sono. Apesar da dor que essa memória causava, Tristan reconhecia um acidente como um momento crucial em sua vida. Ele a havia levado ao seu declínio, forçando-a a confrontar as suas escolhas. Através dessa jornada desafiadora, ele havia descoberto a verdadeira essência da vida e valores mais profundos. Tristan olhou para o relógio, percebendo que já eram 5 da manhã. O sono havia escapado dele novamente. Ele suspirou, decidindo fazer um pouco de chá. Talvez ele começasse seu dia de trabalho mais cedo. Ao se aproximar do restaurante, pôde ver a atividade da manhã cedo começando lá dentro. Ao entrar, quase esbarrou em um jovem. "Desculpe, ainda não estamos abertos", disse Tristan. "Eu estou procurando o Tristan, o gerente", respondeu o homem. "Sou eu", respondeu Tristan com surpresa. O jovem pausou, avaliando. Pensei que você fosse, sei lá, com uma aparência mais formal ou algo assim. De qualquer forma, sou Derek, primo de Melvin. Eu estou aqui para assumir o seu lugar." As sobrancelhas de Tristan se franziram em confusão. Melvin não havia mencionado nada sobre isso. De repente, uma lembrança ressurgiu. Algumas semanas antes, Melvin havia comentado como Tristan parecia cansado. Na época, Tristan havia confessado a sua luta contínua com o sono, e Melvin gentilmente sugeriu que ele poderia precisar de um tempo de folga. Pegando seu telefone,
Tristan ligou para Melvin, que explicou: Derek vem me pressionando há algum tempo para gerenciar uma das pizzarias. Ele tem ajudado em nossa outra localidade. Pensei que essa poderia ser uma boa oportunidade para você tirar aquela folga de que falamos. Quando você estiver pronto para voltar, Derek dará lugar a você e o ajudará. Tristan ficou tocado com o cuidado e a preocupação de Melvin com o seu bem-estar. Ao começar a mostrar a Derek as cordas, explicando os vários aspectos das operações diárias, Derek o interrompeu repetidamente. Eu já vi tudo isso, disse Derek confiantemente. Estou por dentro. Com um aceno, Tristan sentiu um alívio. Se Derek conhecesse a rotina, isso tornaria sua saída temporária mais suave. No entanto, ele decidiu cumprir as tarefas do dia antes de se afastar. Tristan se viu em território desconhecido, acordando sem a necessidade imediata de correr para o trabalho. Ele contemplou tirar alguns dias de folga em casa, ou talvez embarcar em uma viagem de caminhada, embora não tivesse decidido um plano. A rotina de trabalho deles havia se tornado uma parte tão interna de sua vida que sua ausência repentina parecia estranha. Enquanto isso, Derek, com apenas 3 dias em seu papel de gerente, fez uma mudança significativa. Ele dispensou um dos garçons mais velhos e, em seu lugar, Derek postou um anúncio em um catálogo e já havia preparado substitutos em potencial para entrevistas. Eis que entra Marcy, uma mulher jovem marcante que chamou imediatamente a atenção de Derek. Inicialmente, ele havia suposto que ela teria cerca de 30 anos, mas após observá-la mais de perto, concluiu que ela provavelmente estava em seus 20 e poucos anos. Derek, com 32 anos, tinha um histórico de flertar com garçonetes em seu emprego anterior, sem nenhuma intenção de se estabelecer tão cedo. Ele acreditava que relacionamentos sérios eram um fardo. Abençoado com traços bonitos e uma posição de gerência, Derek raramente enfrentava rejeição. O dia tomou um rumo desafiador, quando um grande grupo de estudantes universitários inundou o restaurante, fazendo pedidos substanciais de pizza. A equipe da cozinha, com apenas meia hora de expediente, não estava preparada para uma enxurrada tão grande. Derek explodiu. Se algum cliente sair insatisfeito, vou fazer cabeças rolarem na cozinha. O chefe principal, visivelmente chateado com a abordagem de Derek, respondeu: Mal abrimos há 30 minutos, Derek. É esse exatamente o meu ponto. Estamos abertos e o único objetivo é servir clientes. Não nos preparamos para servi-los. Derek retrucou e o chefe olhou para Ted, exasperado. Resmungou uma resposta e voltou apressado para o calor da cozinha. Não muito depois, Derek quase esbarrou em Marcy. Por que você está se esgueirando aqui? A área de jantar precisa de você, repreendeu ele. Sem proferir uma palavra, ela acelerou o passo, deixando Derek momentaneamente enfeitiçado por sua figura, enquanto ela desaparecia por uma porta. Mais tarde, no dia, Derek saiu para um momento para tomar um ar fresco. Ela notou Marcy em um banco, absorvendo a luz do sol. Todo mundo merece um descanso, ele pensou. Ele se aproximou dela com um sorriso amigável. O assento está ocupado? Perguntou. Marcy, levemente assustado, abriu espaço. De jeito nenhum, respondeu ela. Ele se sentou e perguntou. Então, por que escolher um lugar humilde como esse? Você poderia facilmente estar em outro lugar, atraindo olhares e levantando sobrancelhas. Ela retrucou brincalhona. Ai, e onde seria isso? Talvez uma passarela de moda, deslumbrando com vestidos esquisitos e deixando a plateia maravilhada? Ela riu. Essa vida não é pra mim. Não é pelas roupas glamourosas ou pela atenção da plateia. Você evita ambos. Ela respondeu, levantando-se para sair. No entanto, Derek impulsivamente segurou o pulso dela. Que tal um passeio depois do trabalho? Talvez tomar uma bebida? Marcy puxou o pulso bruscamente e disse: Talvez você devesse se concentrar naqueles que você acha um encantador. Em seguida, virou-se nos calcanhares e partiu. Derek, um pouco surpreso, sentiu uma pontada de raiva. Ela não vai escapar me menosprezando, jurou silenciosamente. Ao longo do dia, a imagem de Marcy dominou seus pensamentos. Ele estava acostumado a sair cedo do restaurante, mas naquela noite decidiu ficar. À medida que as horas passavam, Derek planejava uma maneira de reprimir a confiança de Marcy. Ele esperou vários dias, observando Marcy e deixando-a acomodada em seu novo papel. Ele elaborou um plano meticulosamente, querendo assegurar o seu sucesso. Numa noite fiel, após o horário de fechamento do restaurante,
Derek reuniu todos os funcionários com uma expressão séria no rosto e uma voz cheia de autoridade. Houve um relatório infeliz de roubo em nosso estabelecimento, começou ele. Uma onda de surpresa e preocupação se espalhou entre os trabalhadores. Eles se olharam, perguntando-se quem poderia ser o responsável. Michel, um funcionário antigo, expressou a sua incredulidade. Quem faria uma coisa dessas? O olhar de Derek pousou em Marcy, nossa mais nova integrante. Declarou com um leve arrependimento. O rosto de Marcy empalideceu. Eu nunca roubei nada, isso é ridículo, disse ela. Um sorriso malicioso puxou os lábios de Derek. Prove então, mostre-nos que não tem nada a esconder, disse ele. Com hesitação, Marcy esvaziou sua bolsa na mesa. Os itens se espalharam. Eram necessidades básicas, mas nada sugeria roubo. Insatisfeito, Derek prosseguiu. E o seu casaco? Pode estar escondendo alguma coisa. Os olhos de Marcy se encheram de lágrimas. Você não pode estar falando sério, disse Derek. Tire o casaco se você é inocente. O que tem a temer? Se não, talvez você reconsidere ficar aqui. Enquanto isso, Tristan se encontrava vagando pelas ruas da cidade, sentindo um peso avassalador no peito. A insônia, combinada com o estresse de sua recente pausa, o deixaria perdido em pensamentos. Ao ver os sem-tetos encolhidos nos cantos, ele se lembrou de seu passado e sentiu uma empatia avassaladora por eles. Quando Tristan se aproximou do restaurante, notou um idoso sem-teto sentado na calçada. Por impulso, decidiu pegar uma pizza para ele no restaurante. Dentro do restaurante, uma intensa disputa estava acontecendo entre Marcy e Derek. O olhar desafiador de Marcy perfurava Derek, a sua determinação evidente, como se, para provar a sua inocência, ela rapidamente removeu seu suéter. A sala ficou em silêncio. A respiração coletiva da equipe presa na garganta enquanto observavam o copo marcado por cicatrizes. Sutilmente, a porta rangeu e Tristan entrou. Ele congelou, absorvendo a cena diante dele. Seus olhos se moveram do suéter descartado de Marcy no chão para sua forma cicatrizada. Uma onda de memórias o atingiu, e um arrepio percorreu a sua espinha. Aqueles olhos assombrosos que assombraram seus pesadelos por anos estavam agora, bem na sua frente. Era ela, a garota do acidente. Ele ficou sem palavras. A sua mente começou a embaralhar. Quais eram as chances? Por que ela estava aqui e por que não parecia não ter reconhecimento dele? Sua raiva aumentou ao entender a situação. Percebeu que Derek havia submetido Marcy a essa humilhação pública. Como ele pôde? E mais importante, como o passado deles se cruzaram novamente depois de todos esses anos? Poderia ter sido um golpe cruel do destino? A voz de Tristan estava firme, mas calma. Derek, as coisas não são feitas assim aqui. Eu vou discutir isso com Melvin. O resto de vocês pode sair, disse ele, entregando suavemente o suéter a Marcy, encorajando-a a se cobrir. Do lado de fora, o ar fresco da noite fez pouco para acalmar a mente acelerada de Tristan. Ele hesitou e então ofereceu. Posso te acompanhar? Seus olhos desviaram, evitando o contato direto com os dela. Ela se lembrava dele naquele dia fatídico? Marcy, ainda abalada, hesitou apenas por um instante antes de assentir. Ao longo do caminho, ela abriu seu coração, descrevendo seu dever de cuidar do padrasto doente. Ao chegar em casa, um apartamento pitoresco, Marcy hesitou, mas depois convidou Tristan para entrar. A visão que o saudou foi a de um homem mais velho e frágil, deitado no sofá. Apesar de sua condição física, seu olhar era penetrante, olhando para a filha e o estranho que a acompanhava. Marcy, sempre a anfitriã graciosa, tentou oferecer algumas bebidas, mas Tristan recusou. Em vez disso, eles se encontraram em sua pequena cozinha. As paredes se fechando enquanto Tristan se preparava para discutir um assunto que há muito tempo evitava. Enquanto Marcy contava seu acidente e o coração de Tristan batia forte, os detalhes combinavam com as suas memórias assustadoras. Mas ela nunca mencionou ele ou seu papel no acidente. Ao sair de seu apartamento, o peso da conversa pressionou fortemente sobre Tristan. Marcy não se lembrava dele, talvez uma misericórdia de seu trauma. Logicamente, ela sabia que ele poderia seguir em frente, deixar o passado para trás, mas emocionalmente ele se sentiu amarrado a Marcy, puxado de volta para aquele momento. Cada instinto lhe dizia que ele deveria confessar, buscar um encerramento,
Mas isso seria justo com ela? Isso lhe daria paz? Ou simplesmente reabriria velhas feridas? Marcy continuou com as suas tarefas no restaurante. Uma noite, Tristan se aproximou dela. Hesitante, precisa de uma carona para casa? Ele perguntou. Ela pareceu surpresa, mas aceitou a sua oferta. Na noite seguinte, o padrão se repetiu. Tristan se encontrou esperando o turno dela terminar, ansioso para lhe oferecer outra carona. Tornou-se uma ocorrência regular, os dois dirigindo juntos pelas ruas da cidade, iluminados pelo brilho quente das luzes da rua. Às vezes, se envolvendo na luz, conversavam. Outras vezes, simplesmente aproveitavam a companhia silenciosa. Mas, com o passar dos dias, Tristan se viu lutando contra uma tempestade de emoções. Ele queria confessar sobre o passado, sobre o acidente, mas o peso da verdade pesava sobre ele. Enquanto lutava com esse conflito interno, outro sentimento começou a surgir. Uma atração por Marcy. A cada momento com ela, apenas aprofundou seu desejo. Ele começou a encontrar desculpas para vê-la fora de seus passeios de carro. Sem perceber, Tristan ainda estava ficando completamente apaixonado por Marcy, espreitando nas sombras com a verdade, sempre ameaçando emergir e despedaçar o vínculo frágil que eles estavam construindo. Uma noite, sobre o brilho suave das luzes ambientes do restaurante, Tristan nervoso perguntou a Marcy se ela gostaria de jantar com ele. Para sua surpresa, ela concordou. Como a noite chegou, eles se sentaram um de frente para o outro, a atmosfera carregada de antecipação. Marcy começou com a voz trêmula. Enquanto crescia, Jack, meu padrasto, foi bom para mim. Ele nunca levantou a mão contra mim, mas ele tinha um conselho. Naquele dia em que ele estava bebendo desde cedo, estávamos indo para o hospital visitar a minha mãe, que estava nos últimos estágios de sua batalha contra o câncer. Eu era apenas uma criança, muito jovem, com medo de dizer a ele que estava atrás do volante bêbado era perigoso. Ela fez uma pausa e respirou fundo antes de continuar. Eu me ressenti de você, Tristan. Toda vez que olhava para essas cicatrizes, gostaria que você tivesse sofrido, não eu. O coração de Tristan acelerou. A compreensão o atingiu com força. Ela sempre soube sua identidade. Enquanto Marcy prosseguia, isso se tornou evidente que a raiva dela foi alimentada pela versão dos acontecimentos do padrasto. A voz de Marcy suavizou-se. Quando ele passou pelo carro dela naquele dia, Jack não aguentou. Ele estava tão embriagado que mal conseguia manter o carro na estrada. Você não era a causa de Tristan. Ele era. Lágrimas brotaram de seus olhos. Sua voz embargada. Ninguém nunca olhou além das minhas cicatrizes. Eles as veem e veem como uma aberração, com ternura. Tristan estendeu a mão, tocando levemente a sua pele cicatrizada. Marcy, você não é uma aberração. Você é forte, resistente e linda. Nós vamos consertar tudo. O peso de anos de culpa e vergonha retirados dos ombros de Tristan, o acidente não foi culpa dele, e juntos eles poderiam encontrar uma maneira de curar os seus corações feridos. Marcy tinha sentimentos confusos em relação ao padrasto. Apesar da luta contra o alcoolismo, ele cuidou fielmente de sua mãe até o seu último suspiro. Quando Jack ficou doente, ele pediu a Marcy que deixasse de lado seu ressentimento em relação ao homem na BMW, enfatizando que a culpa não era dele. Logo depois que Tristan decidiu visitar seu pai e abriu-se para ele sobre os acontecimentos de sua vida, vendo seu filho crescer, maduro e responsável, Gerald sentiu-se dominado pela gratidão. Ele ficou maravilhado com a transformação de um jovem outrora arrogante em um cavalheiro refinado. Pouco depois de Marcy se internar em uma clínica de cirurgia plástica para um procedimento, durante sua estadia, Gerald, querendo ajudar, providenciou para que um especialista renomado atendesse seu padrasto Jack. Quando ela estivesse pronta para deixar o hospital, Jack, embora dependesse de uma bengala, permaneceu alto e firme, esperando ansiosamente para receber ela. Alguns dias depois, Tristan contatou Melvin informando de sua próxima visita. Ele convidou Marcy, Jack e Gerald para jantar no restaurante recém-inaugurado de Melvin. À medida que a noite avançava, Gerald não pôde deixar de sorrir com orgulho, observando o respeito genuíno que todos tinham por seu filho. Melvin, que se aproximou de Tristan, o considerava não apenas um bom conhecido,
mas um verdadeiro amigo. Ele sempre dizia que Tristan estava entre as melhores pessoas que ele já conheceu. Naquela noite, enquanto todos se acomodavam ao redor da mesa, Melvin e um gesto pessoal receberam seus pedidos. Em poucos instantes, pizzas aromáticas de dar água na boca foram servidas, simbolizando o calor e o vínculo compartilhado entre eles. Bem-vindos à nova pizzaria, pessoal. Melvin anunciou com entusiasmo. Essa é a nossa última filial, a terceira. Tristan e Sr. Shin, há uma surpresa especial esperando por vocês antes da sobremesa. O olhar de Tristan seguia o gesto de Melvin até o outro lado da sala. Para seu espanto, era sua mãe, Michelle. Ela parecia diferente, mas em paz. As chamativas joias que ela sempre usava foram substituídas por uma elegância simples. Havia uma calma e uma tranquilidade nela que ele não tinha visto antes. Com um sorriso brincalhão, Tristan disse a Melvin: "Você está sempre um passo à frente, não é? É como se você tivesse lido a minha mente." Melvin riu. "Pensei que talvez você e Gerald precisassem de um empurrãozinho." Ao longo dos anos, embora Gerald e Michelle tivessem vivido separados, seu vínculo nunca foi realmente quebrado. Eles ocasionalmente trocavam ligações, mas seus sentimentos um pelo outro sempre permaneceram. Tudo o que precisavam era aquele empurrãozinho gentil, que aquela força invisível para preencher a lacuna que criaram. À medida que os dias se transformavam em meses, as feridas do passado começaram a curar Gerald. Em busca de uma vida mais tranquila, optou por se afastar de suas movimentadas operações de negócios. Ele e Michelle encontraram consolo em uma fazenda, valorizando a simplicidade e a tranquilidade que oferecia. Enquanto Tristan e Marcy permaneceram dedicados a seus papéis na pizzaria. Uniram suas experiências compartilhadas e inúmeras horas juntos e aprofundaram a conexão deles. Em um fim de semana particularmente exaustivo, depois de uma caminhada emocionante, Tristan fez uma pausa para captar a presença de Marcy. A intensidade do momento palpável, ele a puxou para mais perto, sussurrando: "Obrigado. Você me deu um renovado senso de propósito." Embora Marcy sentisse a sua gratidão, a profundidade de seus sentimentos ainda se manifestava por ela. Enquanto mais eles compartilhavam, mais ela gostava da companhia de Tristan. Seu vínculo se tornava mais forte a cada dia que passava. Com Tristan, Marcy não era apenas mais um rosto na multidão. Ela era sua âncora, aquela que mudou a sua trajetória de vida. Com o passar dos dias, Marcy ficou cada vez mais impressionada com a bondade e a natureza genuína de Tristan. Demorou um pouco, mas Tristan finalmente se abriu sobre seu passado tumultuado, revelando a vida que ele levou antes de seu encontro fiel. Percebendo a transformação de Tristan e reconhecendo o papel que ela jogou nele, encheu Marcy com uma sensação de orgulho e realização. Mas nenhum deles sentiu a necessidade de apressar as coisas. Eles estavam contentes em encontrar alegria no presente e saborear o seu relacionamento em evolução.